Para algumas pessoas está bom, para outras pessoas não. É Vamos sempre lá. assim, tão bom. Então, eu queria iniciar essa tarde de hoje, dando boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais uma atividade promovida pelos programas PIBID e Residência Pedagógica da Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Eu sou a professora Maria Patrícia, coordenadora institucional do programa Residência Pedagógica, e juntamente com a professora Rejane Brandim, coordenadora institucional do PIBID, damos continuidade ao ciclo de palestras e debates sobre a BNCC, que teve um primeiro momento de reflexão com a palestra do professor Nilson Cardoso, e hoje temos o prazer de ter a contribuição da professora Mônica Ribeiro. Para conduzir essa palestra, eu convido aqui presente o professor do curso de Pedagogia da UFDPAR, professor doutor em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Pará, professor Hélio Santiago, que fará a mediação dessa palestra. Então, boa tarde, professor Hélio, boa tarde, professora Mônica, e agora passo a palavra ao professor Hélio Santiago, que apresentará a professora Mônica. Gostaria de, antes de iniciar, dizer a todos aqui presentes que, ao longo dessa palestra, vocês podem ir colocando suas perguntas, né, à professora Mônica no chat, que ao final a gente vai fazer um momento para discussões e perguntas. Então, professor Hélida, com você. Obrigado, professora Patrícia. É um prazer estar ajudando estar colaborando com essa atividade do PIBID e UFDPAR. É uma experiência rica para a gente, porque é o nosso primeiro PIBID independente, né, enquanto uma universidade que foi separada da Universidade Federal do Piauí. Então, a gente fez o desmembramento, então agora estamos com esse programa, né, de forma independente. E aí é com a felicidade que a gente está de contar com o nome, né, para ajudar a gente nessa discussão, contar com o nome do tamanho da professora Mônica Ribeiro da Silva, que a professora Mônica, faz uma breve apresentação aqui do texto que consta no próprio lattes da professora. Ela possui pós-doutorado pela Faculdade de Educação da Unicamp, doutorado em Educação, História, Política e Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ela possui mestrado em Educação pela Universidade Federal de São Carlos, graduação em Pedagogia em Habilitação e Administração Escolar pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, a Unesp Araraquara. Atualmente, ela é professora na Universidade Federal do Paraná, atua nos cursos de formação de professores e no programa de pós-graduação em Educação, mestrado e doutorado. Interesse no campo de políticas educacionais com ênfase em ensino médio e na avaliação de políticas públicas. Coordena o grupo de pesquisa Observatório do Ensino Médio, coordena a rede em pesquisa, Rede Nacional de Grupos de Pesquisa sobre Ensino Médio, é vice-líder do grupo em pesquisa com sede na Unicamp, coordenadora local do projeto Procad Amazônia, realizada por meio da Universidade Federal do Paraná e Universidade Federal do Pará, a Universidade Federal do Paraná e a Universidade Federal do Acre. Aí tem sobre a atividade da pesquisa da professora. Ela é pesquisadora do CNPq, bolsista de produtividade PQ1D. Atualmente supervisiona 2 pesquisas de pós-doutorado, orienta 6 teses de doutorado e 2 dissertações. A professora também tem, quase 50 artigos apresentados em revista e aproximadamente também quase 50 artigos apresentados em capítulos de livro, além de muitas coordenações e produções de livros próprios. Então, professora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, né? É muito importante para a gente que está discutindo. A gente está vendo a BNCC sendo implementada, né? Foi implementada a toque de caixa nas escolas e existem ainda vários questionamentos. Então, o seu nome ele é um nome que
enriquece muito a nossa formação, né? Porque é sempre uma formação contínua para a gente. Então, professora, muito obrigado por ter reorganizado várias vezes na sua agenda a sua participação aqui com a gente. Então, a gente fica muito feliz com isso. Viu? Tá bom, Élido. Obrigada aí pela apresentação, obrigada pelo convite, Patrícia, Élido, colegas aí da universidade. Agradeço bastante essa possibilidade da gente conversar um pouquinho, né, a respeito desse assunto. Então, boa tarde para todo mundo que está assistindo agora, né, ao vivo aqui com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir em outros horários, né, já que fica disponibilizada aí a gravação. Então, agradeço bastante e vou já começar, né, a falar do tema que vocês pediram, né, para que eu organizasse. O assunto é um assunto bastante polêmico, né, basicamente a política curricular nacional brasileira de hoje, né, a principal política curricular nacional, que é a definição de uma base nacional comum curricular, que a gente acaba chamando de BNCC. Então, eu organizei uma apresentação inicial, né, uma primeira intervenção, e fico disponível aí para vocês fazerem perguntas, para a gente poder interagir, né, quem está acompanhando aí online, tá bom? Então, boa tarde a todo mundo, obrigada mais uma vez pelo convite. Eu intitulei essa fala, e tenho feito isso algumas vezes, que é o de começar com uma pergunta, né? O Brasil precisa de uma BNCC? Que lugar ocupa nas políticas educacionais a definição de uma base nacional comum curricular? E eu vou, para fazer essa fala, eu não apenas naquilo que eu tenho pesquisado sobre políticas curriculares, mas vou, né, basear essa minha fala também na análise dos principais pesquisadores, das principais pesquisadoras em educação no Brasil e fora do Brasil também, né? O tema central é: qual é o grau de prescrição de uma política curricular? O que é que a gente tem visto como mais usual? Que países implementaram um currículo nacional, um currículo único, como é o caso da BNCC? O que acontece quando se implementa, né, quando se define uma política curricular centralizada, como é o caso da BNCC, e como é que isso reage, né, em relação a cada realidade local? Qual é o sentido de um documento único, considerando tanto a diversidade, né, do que é, no caso brasileiro, a diversidade do que é o Brasil em termos de cultura, de linguagem, territorial, mas também as desigualdades, né? A gente sabe muito bem que o nosso país, em termos sociais e educacionais, é marcado por uma desigualdade profunda. Então, o que significa ter um currículo único considerando essa diversidade e essa desigualdade? Então, a minha fala vai nesse sentido, né? Primeiro. Num segundo momento, eu quero problematizar com vocês o uso do referencial de competências que está presente nos documentos de BNCC. O que significa, né? Qual é a lógica, né, curricular que está posta quando se substitui o conhecimento, a centralidade do conhecimento escolar na definição dos currículos, por uma listagem de competências que se desdobrem em objetivos, né, como está na BNCC. E vou tratar, então, quando falar do texto, do próprio texto da BNCC, que acabou sendo estruturado naqueles códigos, né, como todos vocês conhecem, aqueles códigos alfanuméricos. Bom, para começar essa fala, eu quero deixar aí como uma inspiração, né, do que eu vou dizer daqui para frente, essa frase do Bertolt Brecht, que diz: pergunte sempre a cada ideia, a quem serves? E aí a pergunta que me move, né, ao tratar de BNCC, é essa pergunta principalmente, né?
A quem serve a ideia de uma base nacional comum curricular? O Brasil já teve uma BNCC? Que interesses estão postos quando se fala em BNCC? A quem interessa ter uma BNCC? À escola, aos estudantes, professores, políticas de avaliação, financiamento? O que é que está implicado aí na ideia de BNCC? Bom, eu começo primeiro situando historicamente, mostrando que o Brasil nunca teve um documento tão prescritivo como este. O que é um documento de política curricular tão prescritivo? O documento da BNCC é um bom exemplo disso, né, de um currículo padronizado. Ele estabelece milimetricamente o que se quer fazer ano a ano nas escolas, em cada ano, em cada série, em cada momento do percurso formativo da educação básica no país. E ele é extremamente prescritivo porque ele traz os conteúdos, os objetivos, né? Ele indica, né, milimetricamente, né? Então, eu diria que o documento curricular nacional hoje, né, de principal política curricular nacional, ele é altamente prescritivo. E nós nunca tivemos nada semelhante. Eu peguei, né, fui à história das políticas educacionais do Brasil e, por exemplo, na primeira LDB, lá, a Lei 4.024 de 1961, o que se dizia, né, é que haveria um conjunto de disciplinas e práticas, tanto obrigatórias quanto optativas, e o que se colocaria eram quais disciplinas eram obrigatórias, quais seriam optativas, mas não se colocava exatamente o que ensinar em cada uma delas, não se fazia listagem de conteúdos do que ensinar em cada uma delas, preservando, inclusive, a autonomia dos sistemas, redes de ensino e das escolas. Na sequência, nós vamos ter a Lei 5692 de 71. Hérido teve um probleminha aí com a apresentação, viu? Eu vou pedir para você retornar no slide, para as pessoas acompanharem. O próximo, por favor. Então, na sequência, nós temos a reforma, né, da primeira LDB, que é a Lei 5692 de 71, em pleno contexto ali da ditadura civil-militar, e lá também, né, o que se dizia sobre os currículos na lei, no artigo 4º, os currículos de ensino de primeiro e segundo grau serão um núcleo comum obrigatório em âmbito nacional e uma parte diversificada. E o que, pode passar, Elido, o que se colocaria, né, o que ensinar em cada um, né, do núcleo comum e da parte diversificada, acabou sendo definido num parecer, que é o parecer 853/71 do Conselho, naquela época era o Conselho Federal de Educação, do relator Valnir Chagas. E o que é importante notar é que nem aqui, veja, nem em pleno momento de ditadura militar, em que tinha um grande controle sobre as escolas, nem aqui nós tínhamos um documento tão prescritivo ano a ano, dizendo o que ensinar, onde se quer chegar, etc., né? Havia uma lógica, né, de se pensar as disciplinas do núcleo comum e da parte diversificada, que dividia ao longo, né, do ensino de primeiro grau e de segundo grau, em noções de atividades, áreas de estudos e disciplinas, de modo a que, quando era criança, não se falava em disciplina, se falava em atividades. Depois, né, ao longo da trajetória do primeiro grau, já se organizava em áreas de estudos e, por fim, no secundário, no segundo grau, principalmente, era aí a definição de disciplinas. Pode seguir, Érico. Na atual LDB, e aqui, né, a gente tem vários momentos já em termos de políticas curriculares, né? Na LDB de 96, nós vamos ter no artigo 26 a definição que segue: o currículo do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino, municipais, estaduais e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada. Veja que interessante, né? O artigo 26 da LDB não fala base nacional comum curricular, ele fala base nacional comum, à semelhança das legislações anteriores, pensando uma base nacional comum que indicasse quais disciplinas são obrigatórias, quais componentes curriculares, as possíveis formas desses componentes. Então, naquele momento, né, a LDB falava isso, né, ter uma base nacional comum a ser complementada
por uma parte diversificada, o que é muito importante para dar conta, né, das questões locais, das demandas locais, das escolas, das redes de ensino, dada aí essa diversidade e desigualdade presente no sistema escolar brasileiro. Com base nessa determinação do artigo 26, pode seguir, Hérido, nós vamos ter o Conselho Nacional de Educação cumprindo, então, uma determinação da LDB para escrever, né, essa base nacional comum. E com base nisso é que o CNE exara um conjunto de diretrizes. Veja, não é BNCC. Diretrizes curriculares nacionais que buscam cumprir essa finalidade, né, de dar uma certa uniformidade, né, garantir alguma aproximação entre os 5.600 municípios, entre as 27 unidades da federação. Se o Brasil é tão vasto, tão diverso, tão desigual, o que é que diz que nós temos minimamente uma base curricular comum, né? Aí se estabelece que seriam essas diretrizes. E nós vamos ter, entre 1997 e 1999, o Conselho Nacional, por meio de pareceres e resoluções, ele sinaliza, então, quais seriam essas diretrizes, né? Para a educação infantil, ensino fundamental, médio, educação profissional, educação de jovens e adultos, sendo esses os atos normativos que consolidariam aquela base nacional comum. Paralelamente a isso, e às vezes de uma forma um pouco tumultuada, o Ministério da Educação escreve os parâmetros curriculares nacionais para o ensino fundamental e médio e os referenciais curriculares para a educação infantil. Se vocês visitarem esses documentos, vocês vão ver que ele é muito diferente da BNCC. Ele não tem lista de conteúdo, de objetivos, né, numa sequência cronológica, ano a ano. Ou seja, ele exerce um poder de controle muito menor sobre a escola, porque ele indica possibilidades. Tem muitas críticas a esses parâmetros curriculares nacionais. Né, eu mesma já tenho vários textos, artigos publicados fazendo uma análise crítica dos PCN. Por quê? Porque os do ensino fundamental vão também secundarizar o conteúdo, o conhecimento escolar, quando vão falar no aprender a aprender, né? Especialmente, essa é a retórica daquele momento, né? Aprender a aprender, aprender a conviver. Então, tem muita crítica já sobre os problemas que essa dinâmica conceitual, né, de política curricular, que vários países acabaram seguindo, né? O quanto que ele fragiliza o conhecimento ao colocar a centralidade no aprender a aprender. E no caso dos parâmetros do ensino médio, a maior crítica recai sobre o currículo por competências, porque os PCN do ensino médio deixam também de pensar as possibilidades de organização dos currículos com base em conhecimento e passam a trabalhar com essa lógica de competências. Depois eu vou voltar nesse assunto. Pode passar, Érico. A primeira crítica que naquele momento já se fazia, na década de 90, era justamente a ter ou não o Brasil um currículo único. Né? Em que medida que os PCN, né, os parâmetros curriculares nacionais, que iam para todas as escolas, chegavam inclusive na casa, né, de cada professor, de cada professora, em que medida isso se constituía num currículo nacional? E que problemas traria aí, né, a constituição de um currículo nacional? Então, nós vamos ter vários autores, no caso brasileiro, Antônio Flávio Barbosa Moreira, Alice Ribeiro Casimiro Lopes, Elizabeth Macedo, eu mesma, né, assim, né, vários autores aí do campo das políticas curriculares, problematizando, tensionando e criticando essa ideia de um currículo nacional. Nós sequer imaginaríamos que pioraria muito com a BNCC, né, porque agora nós temos um currículo nacional altamente prescritivo, né, mais prescritivo ainda do que os PCN. Pode seguir, Hérido. Então, por exemplo, né, essa frase da Elizabeth Macedo, né, da professora Elizabeth Macedo da UERJ, em que ela faz uma defesa, né, do que entender por currículo e mostra para a gente a impertinência, se entendemos currículo dessa forma, de termos listagens unificadas, centralizadas, de listas, né, de conteúdos e objetivos. Né? Ela diz assim, olha, gosto especialmente da defesa inicial de Green,
de que o sentido de currículo precisava englobar mais do que o saber socialmente prescrito a ser dominado, abrindo-se para experiências que permitissem ao aluno compreender o seu próprio mundo de vida. Há na ideia de currículo vivido de Green uma chamada para que a escola se abra ao que não pode, nem muito menos deve ser planejado, projetado, e essa chamada anima um sentido de educação como subjetivação. O que é a ideia central aqui? Problematizar o que é esse currículo que a gente vive no dia a dia da escola, quando ensina, quando aprende, como algo altamente prescritivo, é algo que tem que ser seguido à risca. E o quanto isso ter que ser seguido à risca, esse currículo prescrito, determinado a priori na BNCC, o quanto isso dificulta que a gente desenvolva autonomamente esse currículo vivido que permitiria dar respostas às crianças, adolescentes e jovens na escola, né? Será que as crianças aqui de Curitiba têm o mesmo tipo de interesse, condição de aprendizagem, possibilidades materiais do que as crianças da cidade aí onde vocês estão? Quais seriam as diferenças? O que significa um currículo padrão que padroniza essas duas realidades? Será que isso não mata os interesses vividos dessas crianças ao estarem nas escolas? Como conviver com esse currículo que é vida, né, que traz sentido para a escola, para as experiências escolares, com esse padrão, com essa norma que dificultem muito essa autonomia do professor, da professora, da escola e das próprias crianças? Pode seguir, Érico. A outra, aí a crítica, né, dessa padronização, né, a ideia de um currículo único ou de um currículo nacional. Naquele momento lá, já ainda falando sobre os PCN, né, o professor Antônio Flávio Moreira faz uma crítica à ideia de padronização curricular nacional, quando ele diz assim, num livro de 1995, essas propostas, justificadas com vistas à construção e preservação de uma cultura comum, tida como básica para o desenvolvimento de um sentimento de identidade nacional, tende a privilegiar os discursos dominantes e excluir das salas de aulas os discursos e vozes dos grupos sociais oprimidos. Ou seja, o que os PCN levavam para a escola e o que a BNCC leva agora é um conjunto de conteúdos que foram determinados por alguém a partir da sua compreensão, da sua visão de mundo, da sua visão daquela disciplina, daquele componente curricular, e que não leva em conta cada uma das 200 e tantas mil escolas que temos no Brasil, né? O que seria impossível fazer, na verdade, né? E isso é o problema da BNCC e era o problema daquele momento. Será que em todas as realidades, centro, periferia, né, região norte e sul do Brasil, centro-oeste, nordeste, né, sudeste, será que nós temos mesmo que cada dia da escola ler, ouvir, aprender as mesmas coisas? Onde que ficam as demandas que são dos grupos sociais que não estão representados na BNCC? Porque quem escreveu a BNCC foram especialistas de universidades, normalmente dos centros das grandes capitais, e que predominaram ali as visões que essas pessoas achavam que seriam as necessárias. Depois eu tenho outros aspectos ainda para trazer essa crítica. Uma delas, por exemplo, é que muito dos critérios, já está aqui, ó, muito dos critérios para eleger aqueles conteúdos, as competências dos PCN e as competências e objetivos da BNCC, tem mais a ver com as avaliações em larga escala do que com as demandas, as necessidades, os interesses de cada criança, jovem e adulto lá das nossas escolas, né? Há uma extrínseca relação entre currículo nacional, currículo centralizado e dar legitimidade às avaliações em larga escala, ao Enem, à Prova Brasil, ao SAEB, né? Assim, desde aquele momento, né? Eu selecionei uma fala de 1995, volta lá, Elido, por favor, da professora Yara Prado, que coordenava aquele momento, né? Ela era secretária de ensino fundamental do MEC, e deu uma entrevista à revista Nova Escola, explicando por que fazer um PCN. Ou seja, a necessidade de um parâmetro curricular nacional no Brasil nem nasceu de uma demanda curricular, nasceu de uma demanda das avaliações em larga escala, das políticas de avaliação. Ela admite isso dizendo assim,
Um dos grandes problemas que o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, organismo do MEC, tem enfrentado é justamente a inexistência de um parâmetro curricular nacional. Claro, por quê? Porque cada escola tem o seu projeto curricular, o seu planejamento curricular. Cada rede de ensino tem a sua proposta curricular. Muitos municípios têm propostas curriculares próprias. Se cada município tem proposta curricular própria, se cada rede estadual tem proposta curricular própria, como é que o MEC faz uma avaliação única no Brasil inteiro? Será que não caberia, ele não estaria, então, pedindo coisas dessas provas que não estavam presentes nas propostas, né? Então, isso é muito importante, porque nós temos uma via de mão dupla quando falamos em avaliação em larga escala. Primeiro, que elas passam a determinar os currículos, e isso é um problema. Em vez da escola dizer qual é a concepção de infância, professores e professoras, comunidade escolar, né, crianças quando podem participar, em vez de serem elas, como está na LDB e na Constituição Federal, né, em vez de serem eles a dizerem qual é a concepção de infância que nos orienta, o que nós queremos fazer com essa infância na escola, onde queremos chegar, em vez disso, o que passa a orientar a definição do projeto formativo da infância, da adolescência e da juventude é a prova. É o Enem, é o SAEB, e aí são os PCN, e agora é a BNCC. E há uma inversão total do sentido da escola, há uma inversão do que é o currículo, há uma negação do que é currículo. O currículo, né, que é esse currículo vivido, né, esse currículo que é planejado também, né, mas esse currículo que responde à realidade da escola tende a desaparecer, a se tornar invisível diante da imposição de uma norma nacional, de um currículo único para todas as escolas. Pode seguir, Eli. Bom, um outro aspecto, quando a gente fala em padronização curricular, né? Será que ele não amplia as desigualdades? Né? Porque uma das coisas que às vezes a gente ouve é que, tendo um currículo único, nós vamos superar as desigualdades. O que não é verdade, porque o mesmo currículo, quando colocado em prática em escolas com condições tão desiguais, ele vai favorecer aquelas escolas com melhores condições. E aquelas escolas em piores condições de oferta não vão chegar nessa padronização, ou nesse padrão. Então, ele tende a aprofundar nas desigualdades e não o contrário. Essa é uma das maiores críticas que muitos estudiosos do campo do currículo e das políticas curriculares fazem à ideia de padronização, porque a padronização ignora as condições distintas. Nós temos no Brasil milhares de escolas sem internet, sem banheiros, sem água, sem quadras, sem bibliotecas. Nós temos uma desigualdade enorme de como se dá o trabalho docente. Por exemplo, nós vamos ter professores que dão aula em 4, 5 escolas, né? Professores de ensino fundamental que dão aula para 30 turmas, que tem 400 alunos. Então, como é que a gente padroniza e uniformiza o currículo se as condições em que ele vai caminhar, em que ele vai se mover, são tão desiguais, bruscamente, violentamente desiguais, né? E também essa retórica que a gente tem ouvido, de que com a BNCC vai melhorar a qualidade do ensino no Brasil, isso também é uma falácia, né, gente? O que vai melhorar a qualidade do ensino no Brasil? Melhorar as condições de estrutura física, melhorar o salário de professores, melhorar as condições de trabalho, para que nenhum professor dê aula em 5 escolas para 30 turmas. Não há como ter qualidade nessas condições. Podem fazer o currículo mais colorido e florido do planeta. Podem pedir para o maior especialista, mais inteligente, mais democrático, mais solidário, escrever um texto que, se não se alterarem as condições das escolas brasileiras, nós continuaremos no mesmo lugar, na mesma condição de desempenho dos nossos estudantes. Então, há um conjunto de falácias, na verdade, quando a gente fala aí na defesa, né, de um currículo único nacional. Bom, deixa eu caminhar um pouquinho, pode seguir. Nós tivemos as primeiras diretrizes lá nos anos 90, depois, a partir de 2010, nós tivemos um outro conjunto de diretrizes, mudam, né? Então, são revogadas aquelas de 90, 98, temos outras diretrizes, né? Temos as diretrizes da educação básica, o parecer 7 de 2010, né? do CNE,
diretrizes curriculares nacionais gerais. Acho que é importante estudar, dar uma olhada, porque ele tem um avanço nessas diretrizes quando falam que tem que articular a educação infantil com o ensino fundamental e o ensino médio. A educação básica é um nível só. Não dá para a gente separar a educação básica é uma coisa, a fundamental é outra, o segundo segmento é outro e o ensino médio é outro, né? Então, ela traz várias orientações a respeito disso. Pode seguir, Érido, traz uma concepção de currículo que vale a pena dar uma olhada, mas ela traz, né, uma coisa nova, e eu diria que é aqui que começa a ser plantada a ideia de BNCC, ainda que não se falasse em BNCC, tá? Então, a Resolução 7 de 2010, que traz as diretrizes curriculares do ensino fundamental, ela diz que o Ministério da Educação, em articulação com os estados, os municípios do DF, deverá encaminhar ao Conselho Nacional de Educação, precedido de consulta pública, uma proposta de expectativas de aprendizagem dos conhecimentos escolares, que devem ser atingidos pelos alunos em diferentes estágios do ensino fundamental. Essa ideia que está aqui embrionária, na sequência, o próprio MEC já começa a elaborar os direitos de aprendizagem, em vez de falar expectativas, fala em direitos de aprendizagem, o que depois acabou se tornando a primeira versão da BNCC, né? Então, essa história de BNCC começa aqui. A diferença é que, naquele momento, não se pensava em um documento tão prescritivo, não se pensava numa lista de conteúdos, mas se falava em direitos de aprendizagem, o que também é um conceito, né, já criticado, analisado, discutido, mas há uma diferença grande entre pensar direitos e pensar uma lista de objetivos, como acabou ficando na BNCC. Pode seguir, Érica. Aquilo que estava em 2010 nas diretrizes gerais e nas diretrizes do ensino fundamental acabam assumindo, então, um lugar central quando da aprovação do Plano Nacional de Educação. Por quê? Porque no PNE, na Lei 13.005 do PNE, é que a gente vai encontrar pela primeira vez essa expressão, Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Veja, a lei é de 2014. Então, o MEC vinha, né, trabalhando com um texto de direito de aprendizagem, de repente, o PNE aprova lá a BNCC, nós vamos caminhar, então, para a segunda versão, que vai falar agora em objetivos, direitos e objetivos de aprendizagem, e, por último, vamos ter aí o que dizem ser uma terceira versão, que é quando muda o MEC, né, a partir quando a presidente Dilma sofre o impeachment e assume o Michel Temer, o caminho que vinha sendo dado, ele é rompido, e nós vamos ter, então, um outro encaminhamento. Pode passar, Érido. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar também. Pode passar. Bom, volta naquele outro ali. Pode voltar esse. Deixa aí. Vocês não vão conseguir chegar, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso. Nós vamos ter, então, a partir de 2016, uma mudança de rumos no documento que vinha sendo tomado, né, até então, que era dos direitos de aprendizagem, sem ter uma lista, né, altamente prescritiva. E a partir dessa mudança que se faz, nós vamos ver crescer a presença na elaboração da BNCC de vários institutos e fundações privadas. Então, o que vocês estão vendo em verdinho aí, ó, do lado, na terceira coluna, né, em que aparece listado de verde, nós vamos ter um conjunto de institutos e fundações privados que fazem parte do movimento Todos pela Educação, que é um movimento de empresários compostos, né, a Fundação Lehman, Fundação Itaú, Roberto Marinho, o Instituto Ayrton Senna, Fundação Natura, Inspirar, Instituto Unibanco, Itaú BBA. São essas fundações todas do setor privado que já se organizavam em torno do movimento Todos pela Educação e que agora, né, acabam criando um outro movimento, que é o movimento pela Base Nacional Comum. Esse movimento, ele nasce lá em 2013, já para fazer pressão sobre o Congresso Nacional, para que essa ideia fosse para o Plano Nacional de Educação. Isso é importante a gente ressaltar. E uma vez estando no PNE, esse movimento atua, então, diretamente na formulação do documento da BNCC. E com isso ele recupera uma série
série de coisas. Por exemplo, de novo vai se falar em competências, que não se fala, né? A opção era por não falar mais da crítica, né? Que já se fazia ao currículo por competências, que eu vou retomar daqui a pouquinho, porque que se faz essa crítica, mas eles retomam esse modelo, né? De novo, né? O currículo por competências, já eu explico por que isso é retomado, mas nós temos uma terceira versão que eu me pergunto, eu sempre provoco, na verdade não é a terceira versão, é uma versão totalmente nova, porque ela não tem nenhuma continuidade em relação às duas anteriores. Pode seguir, Ellen. O movimento pela base, né, não bastasse ter atuado, veja só, primeiro, na defesa de que isso fosse para o PNE. Segundo, na elaboração do texto, especialmente a Fundação Lehman e parceiros. Atua agora na implementação da BNCC. Né? O movimento pela base está, neste momento, monitorando cada município e cada estado para ver se estão seguindo a BNCC. Veja, o movimento pela base não é estado, não é sequer governo no Brasil, mas atua como governo, atua como estado, entende? E daquelas grandes instituições foram saindo outros braços, outros institutos, Sonho Grande, IUNGO, Reúna, né? Uma infinidade deles, para assessorar e pegar dinheiro público para isso, a implementação da BNCC. Então, eles atuam na ideia, a quem serve cada ideia. Né? As fundações e institutos privados são defensoras dessas ideias, de ter um padrão único curricular nesse formato que eles conseguiram plantar. E agora vigiam as escolas para que, os sistemas de ensino, para que de fato eles cumpram. E tem toda uma campanha midiática, sedutora, né, para os professores, que acabam dizendo ali, né, BNCC, o que você precisa saber, guia da BNCC em 7 etapas, não precisa estudar o que são competências, nós fazemos um plano de aula para você. E ainda acabam, às vezes, no Facebook, por exemplo, aparece lá, baixe aqui o seu plano de aula gratuito. Né? E eu sempre digo, olha, só falta não cobrar do professor agora um plano de aula pronto, que já é uma aberração, porque planejamento é a gente que faz, para orientar a nossa ação. Qualquer plano feito pelo outro, eu estou abrindo mão do meu direito de decidir em nome do outro, o que é criminoso em termos de educação. Pode passar, Érica. Bom, aqui onde eu falo, né, terceira versão, coisa nenhuma, né? A primeira versão, direitos e aprendizagem. A segunda já é um pouquinho mais prescritiva, direitos e objetivos. E a terceira, que é uma lista prescritiva de objetivos codificados, é uma taxonomia, na verdade, de altíssimo controle sobre o que pensam professores e professoras. O que a BNCC diz para o professor é como você deve pensar, quem você deve ser. Né? Comporte-se conforme a nossa lista. E isso acaba gerando ali aquela codificação que vocês, se olharam o texto, vão conhecer, né? Que é o que eu chamo de um aprisionamento do conhecimento num código alfanumérico. Né? E isso seria cômico se não fosse trágico. Né? Porque diz lá, né, o EF, ensino fundamental, é o 6º ano, qual disciplina e qual é o primeiro objetivo, e depois a lista ali de habilidades que vão estar vinculadas a ele. Isso é uma coisa tão absurda que eu de vez em quando eu brinco assim, né? Já imaginaram numa sala de professores e professoras, vocês que estão no PIBID, na residência pedagógica, se imaginem numa sala de professores depois da pandemia, né? Em que uma professora, em vez de dizer assim, nossa, mas como é que a gente vai trabalhar relevo, conteúdo de relevo em geografia com os meninos e meninas do 5º ano? Em vez de dizer isso e discutir quais materiais, a professora vai dizer assim, nossa, eu estou tendo muitos problemas com a EF 67 e EF 01. E o outro vai dizer, não, esse foi tranquilo, o meu problema é com a EF 68, EF 04. É uma conversa de louco. Como é que você traduz o conhecimento humano na sua riqueza, na sua complexidade, como cultura, numa coisa como essa? Né? Olha o empobrecimento do sentido do conhecimento que já traz na própria concepção de códigos alfanuméricos. Por que é que está codificado? Para fazer a avaliação em larga escala. Quando se montar as provinhas, né, a matriz de referência do Enem, do SAEB, né, da Prova Brasil, já vão se selecionar a partir desses códigos. Ou seja, aprisiona não só o conhecimento, aprisiona os professores. O que a BNCC está dizendo agora é,
Vocês devem ser isto. Não podem ser outra coisa diferente disso, lamentavelmente. Pode seguir, Eli. Bom, por fim, o que eu queria tratar, que eu havia combinado ali com ele do que eu abordaria, é a questão do próprio conceito da lógica das competências, né, que estão postas aí na BNCC. Eu vou sugerir, muito humildemente, a leitura de um artigo meu, que se chama A BNCC do Ensino Médio, o resgate de um empoeirado discurso. Está no Cielo, se digitar no Google, só tem esse artigo com esse nome, é muito fácil de achar, tá? E nesse artigo, eu faço uma pesquisa em que eu comparo o conceito de competência da BNCC com o conceito de competência dos anos 90, para ver se de fato tinha mudança. E as mudanças são mínimas, né? Vocês vão olhar lá que tem 2 quadros, né? Mostrando justamente, isso que eu chamo de empoeirado discurso, porque se vai lá nos anos 90, retoma um discurso amplamente criticado e se coloca agora como novidade, novo ensino médio, nova BNCC, como algumas pessoas gostam de dizer. A principal crítica à ideia de competências é porque ela, o tempo todo, vai remeter ao mais imediato, à prática. E eu diria para vocês que, para além dessa perspectiva utilitarista e reducionista do conhecimento, a escola precisa se informar para o dia a dia. Nós precisamos nos localizar geograficamente, no tempo histórico, precisamos dominar as operações da matemática, né? Mas não apenas para o dia a dia, porque se for para esse sentido mais utilitarista, 5 anos de escola estava bom. O que a gente defende o tempo todo é um conhecimento profundo, não apenas do mais imediato, mas do sentido da ciência, da ética e da estética produzida pela humanidade. E isso ultrapassa a listagem de conteúdos que está ali nessa ideia do mais imediato, do saber fazer, da prática. Né? Isso está dito, eu tirei esse texto aí do documento da BNCC. Pode mudar, Eric. Bom, aqui o modelo de competências, o resgate do empoeirado discurso. Esse é o título do meu artigo, tá? Então, primeiro, né, também nós tínhamos visto o currículo por competências nos parâmetros diretrizes da década de 90. Ele está associado ao aprender a aprender e à secundarização do conhecimento escolar. Tanto é que você perde a centralidade do conhecimento. Peguem lá do ensino médio a BNCC das ciências humanas, por exemplo. Não tem mais filosofia, sociologia, história, desapareceram. Né? Você tem um discurso genérico sobre competências da área de humanas, mas você não diz, não assegura exatamente o que é que nós vamos tratar e privilegiar neste momento, né? Uma outra crítica ao currículo por competências é quanto à sua polissemia e ambiguidades, ou seja, são múltiplas origens, né, na composição desse discurso. Piaget vai falar em competência cognitiva, o Chomsky vai falar em competência linguística, o mundo do trabalho vai falar em competências laborais. Então, o Brunner vai falar em competências como mobilização de saberes, que é um pouco essa que está ali na BNCC, mas o problema que nós temos aqui é que essa mobilização de saberes está atrelada a uma ideia de que eu tenho que avaliar isso na prática. E é aqui que se enfraquece a ideia de educação básica como aquela que forma para a autonomia intelectual, para a autonomia moral, para o mundo do trabalho, para o mundo da ciência e assim por diante. Nesse discurso está também uma subordinação da escola às supostas demandas de formação para o trabalho. E atualmente, ainda na BNCC, além do discurso de competências dos anos 90, tem mais uma coisa que surgiu, que são as ditas competências socioemocionais. Eu fico bastante irritada com essas tentativas de seduzir, porque olha que lindo, nossa, gente, competências socioemocionais, agora nós vamos falar de emoção. A escola sempre teve que falar das emoções, porque nós somos gente. O Vallon já fala desse tripé, né? Sociedade, cognição e emoção há muito tempo, numa outra perspectiva. A ideia de competências socioemocionais está atrelado à dominação do sentimento das pessoas. Eu chego a dizer que não bastasse agora com a BNCC quererem controlar o nosso cérebro, querem também controlar o nosso coração, que é uma extrema violência contra o processo de educação que está posto aí agora nesses documentos. Pode seguir, Elidu, eu só vou falar isso e vou parar para a gente poder conversar, que eu acho que eu já passei do tempo que nós tínhamos combinado.
No caso da reforma do ensino médio, tem uma diferença com relação ao ensino fundamental, porque a BNCC não está do ensino fundamental em nenhuma lei. A lei só no Plano Nacional de Educação, mas ela não diz exatamente qual documento que é. No caso da reforma do ensino médio, acabou ficando atrelado, que aquela formação básica comum de até 1.800 horas será feita com base no documento de BNCC, que naquele momento não existia ainda, em 2016, 2017, mas foi aprovado em 2018. Bom, eu paro por aqui. Hérido, pode interromper a apresentação. Não acompanhei as perguntas, fico à disposição para aquilo que vocês colocaram no chat, mas de antemão já digo, né, queridos e queridas professores e professoras futuras do PIBID e do Residência Pedagógica, nós não podemos abrir mão da nossa autonomia, nós somos seres pensantes, nós não somos máquinas de reproduzir listinha de conteúdo. Nós temos que ter uma formação que nos permita fazer a crítica ao que nos é oferecido e superar aquilo que nos é oferecido, em nome de uma educação que mereça esse nome. Obrigada e fico aí à disposição. Professora, muito obrigado. Quando a gente estava conversando, né, sobre essa questão, e a gente pensou muito mesmo em ter alguém para falar, ajudar isso, sobre a BNCC com a gente. E aí eu lembrei logo às vezes eu já fui a alguns eventos, a senhora estava nos eventos até, e até algumas palestras agora nesse tempo de pandemia, e aí a gente viu assim como a nossa fala é pertinente, e aí os comentários eles estão vindo todos dentro desse sentido, assim, como a senhora está ajudando a gente, porque são coisas como essa última, né, da competência socioemocional. É passado como se fosse algo que era realmente necessário, porque a escola precisa se reconectar com ela própria, e aí a gente precisa realmente fazer algo que dê resultado para a educação, porque a educação não dá resultado. E aí, assim, a sua fala foi uma enorme felicidade para a gente, porque a gente tem acompanhado tanto nos estudos que a gente tem feito aqui, quanto também nesse diálogo, né, com as lives. Isso tem ajudado muito a gente, porque seria custoso, né? E a sua agenda, ela é uma agenda muito apertada. A senhora me ajudou bastante com isso, ajudou a gente bastante, porque essa foi a terceira data, né, que a gente chegou, e a senhora conseguiu ali ajudar a gente nesse processo para chegar nesse dia aqui. Então, muito obrigado por isso. Então, professora, a gente tem alguns comentários aqui que a gente tem um comentário. O primeiro é o da Bruna, que ela coloca: ler, ouvir e aprender as mesmas coisas. Não há. O ser humano é diverso e impossível. O aprendizado deve ser inerente à realidade do aluno, da comunidade, deve ser significativo. Aí a Dinorá, acho que ela faz conexão com o veto do presidente, né, que vetou a internet para professores e alunos. Infelizmente, agora que foi cortada completamente a internet. Então, acredito que essa menção, e aí muitas pessoas concordam em diversos pontos, né, com a sua fala. O meu amigo Raimundo Barbosa, lá do Amapá, um abraço, meu amigo, saudade de você. Muito feliz pela sua aprovação no doutorado em rede da Amazônia, viu? Parabéns. E aí, a Camila, uma educação estruturada. Atualmente, por esse documento, quais as estratégias os docentes podem tomar em sua atuação para romper essas barreiras? A Camila faz uma pergunta aqui. A BNCC parece, aí a Antônia Alves, a BNCC parece uma visão fragmentada do conhecimento. E muitos colocando aqui, parabenizando a senhora pela palestra, a Milagres Nascimento, palestra excelente, verdade sobre a BNCC, Chagas Rocha, excelente palestra, Nathan Silva, parabéns, Leane Souza, ótima palestra, a Pauliane Santos, palestra esclarecedora. Aí a Chagas complementa que são falácias sendo impostas para todos sem nenhum estudo prévio. Aí o Carpegiani, nosso colega aqui de universidade,
coloca que foi uma ótima crítica sobre a BNCC. Aí a Nadiane pergunta para a senhora, o que a senhora acha que faria uma grande diferença e precisaria ser acrescentado ou considerado no currículo para que acontecesse essa mudança que a gente tanto almeja? A Nadiane, tá, professora? Então, a gente tem duas perguntas, por enquanto, a Nadiane e a Camila. Então, a gente tem essas duas perguntas. Eu acho que a gente pode continuar, e aí, se for surgindo mais perguntas aqui, a gente pode... o Carpediani pergunta aqui, vamos fechar com essa terceira, professora? Aí a senhora fala e eu fico aqui aguardando as respostas. O que se pode tirar de positivo da BNCC? É possível? Ok, então, Hélida, obrigada. Agradeço já, né, de imediato as perguntas que foram feitas, né, que foram dirigidas. Obrigada também, pessoal, aí, pelo retorno tão positivo, né, que espero mesmo que tenha correspondido aí a uma necessidade de vocês, né, ao que vocês consideram necessário para uma fala como essa, rapidinha, curta, mas espero de fato ter atingido aí as expectativas de vocês com essa análise, que é o caminho que eu tenho feito no que eu tenho pesquisado já, né, desde a época lá do pós-LDB, né, do pós-1996. Então, muito obrigada pelo retorno e obrigada também pelas perguntas, né. Bom, primeiro quero concordar, né, isso, né, ler e ouvir sempre as mesmas coisas, quando o mundo é tão diverso, e vamos pegar alguns exemplos. Por exemplo, que escola passou 2020, mesmo se atuou de forma remota, sem ter que explicar para as crianças, adolescentes e jovens o que é uma pandemia? Isso não está na BNCC, certo? A BNCC não fala de Covid-19, não fala do impacto de uma pandemia no planeta e particularmente no Brasil, e nem ajuda a fazer uma análise de como tem ocorrido aí, né, politicamente, de forma tão triste, lastimável, as políticas que tratam da pandemia no Brasil em todos os níveis, né? Então, só para a gente dar um exemplo de como que currículo não se amarra, porque o mundo está em constante movimento, o nosso dia a dia está em constante movimento. Então, tem conhecimentos que são clássicos, que são potentes, ou como diz o Michael Young, que são poderosos, que têm que estar no currículo, porque a partir deles nós aprendemos a interpretar a realidade. Quanto mais adultos, né, quanto mais domínio desse conhecimento, quanto mais autonomia em lidar com o conhecimento científico, ético, estético a gente tiver, mais condições autônomas eu tenho de interpretar a realidade mais imediata. Por isso que eu não posso me guiar somente pelo mais imediato. Mas o mundo é isso, ele é diverso, ele está em constante movimento. Então, eu preciso entender que aqueles conhecimentos que são consagrados, né, na escola, como é que a gente seleciona aqueles conhecimentos no momento histórico, culturalmente relevantes, para compreender aquilo que é relevante. E que, a partir deles, as pessoas desenvolvam autonomia. Isso é que a gente poderia pensar como um critério aí, né, para organizar os currículos. Concordo plenamente com o absurdo que foi aquele veto presidencial a assegurar que as escolas tenham internet e os sistemas de ensino produzam também condições materiais para o acesso remoto, né, às aulas. Felizmente, o Congresso Nacional acabou derrubando esse veto. Vamos ver agora como é que isso é encaminhado. E com a relação ao comentário do Antônio também, né, que a BNCC traz uma visão extremamente fragmentada do conhecimento, e traz mesmo, né, tanto por isso é que divide em objetivos, né, e categoriza naquelas habilidades, né, isso de fato é uma concepção bastante, não só fragmentada, como hierarquizada também. No caso do ensino médio, lamentavelmente, né, só é obrigatório português e matemática, e todo o restante, inclusive no PNLD, está sendo tratado como coisa menor, né? Então, é um retrocesso hierarquizar o conhecimento dessa forma. Agora, com relação às perguntas da Camila, quais as estratégias, né, que professores podem romper as barras da BNCC? Eu vou
vou usar como exemplo, Camila, algo que eu tenho procurado fazer nas minhas pesquisas também sobre política curricular, que é não só analisar o texto, não só analisar o documento, como no caso da BNCC, ou no caso antigo lá dos PCM, mas o que é que as escolas fazem com eles? O que cada professor faz com esses documentos? E o que eu tenho visto nas pesquisas, né, quando a gente vai, não só em minhas, mas de outras pessoas, quando a gente vai para a escola e perceber o que professores e professoras, gestores estão fazendo com esses documentos oficiais, o que a gente percebe é que fica uma distância muito grande entre o que está no documento e aquilo que os professores e professoras fazem. Não se espelha, não há um espelhamento. Vai ensinar exatamente o que está na BNCC. Não vai. Felizmente, não vai. Felizmente, não vai. Por quê? Porque cada professor, cada professora, cada momento da escola, tem uma coisa chamada cultura escolar, que são aquelas práticas que estão arraigadas, aquelas práticas que estão consolidadas e que tensionam esse discurso novo, e que disso sai uma terceira coisa, e muitas vezes o que se altera mesmo é o documento da escola, mas as práticas permanecem, para o bem e para o mal, porque tem práticas que precisam sim ser alteradas, não na direção que o documento propõe, mas em outras direções. Então, eu responderia, Camila, que essa atuação pedagógica, esse currículo vivido, né, isso que é praticado nas escolas, já são formas de resistência, muitas vezes sem que se dê conta, né, sem que seja uma resistência organizada, planejada, né, organizada coletivamente, né, mas a gente vai dando respostas distintas a esses documentos. Não se muda a realidade, né, aquilo que é praticado por decreto, né, por um documento oficial, um ente estranho que chega na escola. Por mais que o professor estude aquilo que está ali, ele sempre vai confrontar com as suas práticas, sempre vai resultar, né, daquilo que ele é, na conjunção entre o que ele sempre foi e aquilo que é o novo, né? Agora, a intenção, se há uma intenção de se trabalhar criticamente com esses documentos, eu diria que a primeira coisa a se fazer é ler sobre, é estudar sobre. Depois eu posso passar para o Wellington, tem um levantamento que foi feito por um pesquisador sob supervisão num pós-doutorado do professor Jefferson Mainardes, aqui da UEPG, em que ele levantou 508 artigos sobre BNCC no Brasil. E aí ele levantou, né, acabou categorizando esses artigos em educação infantil, ensino fundamental, história, geografia, né? Mas também em políticas curriculares. Só sobre políticas curriculares tem 208 artigos. Então, assim, material para a gente ler, para se informar, para dialogar, né, que não seja assistir às lives do Movimento pela Base, que só vão querer ensinar para a gente como praticar, material tem. Nós temos que ir ao encontro desses materiais, ler esses materiais, problematizar esses materiais, ou seja, adquirir autonomia, né, para se pensar coletivamente como reagir a esses documentos. E fazer isso na escola, coletivamente, ter coragem, né, para reafirmar aquilo que a escola pensa, aquilo que a escola tem, né, como sendo seu, né, a sua identidade pedagógica curricular. A questão da Nadiane, o que faria, eu escrevi rápido aqui, não me lembro. E precisaria ser acrescentado ou considerado no currículo para que acontecesse essa mudança que a gente almeja tanto. Então, eu vejo assim, né, antes da BNCC, gente, já há uma vasta discussão no campo do currículo, do planejamento, né, e da organização do trabalho pedagógico, que falam de como que a escola produz o seu projeto político-pedagógico, como é que ela realiza um diagnóstico da sua realidade, como é que, com base nesse diagnóstico, ela identifica as necessidades desses estudantes, que, a partir disso, ela define um projeto pedagógico de longo prazo, de médio prazo, de curto prazo, para tratar, inclusive, as crianças que têm dificuldades de aprendizagem, que têm precisam de outro tempo, que não aquele tempo que está previsto nos materiais que ela usa. Então, eu penso que o que faria diferença é a gente, de fato, planejar organizadamente, coletivamente, o que é esse fazer pedagógico na escola. A partir daí, com base em alguns estudos, traçar os marcos, né, que vão nos orientar nas concepções
concepções que nós defendemos. Então, qual é a concepção de infância? Qual é a concepção de alfabetização? Qual é a concepção de currículo que nos orienta na escola? Tudo autonomamente, feito pela escola. É isso que faz a diferença. Em que a gente resguarda a identidade local, ao mesmo tempo em que olha, né, para as demandas do mundo e consegue associar o que é local e o que é global, né, para que a gente, de fato, consiga pensar uma sólida formação entre os nossos estudantes. Nós não precisamos de uma lista de conteúdos posta de fora para dentro. Nós precisamos ter autonomia, e isso a LDB garante, para que a gente defina o projeto formativo da nossa escola. Né, e ter tempo para fazer isso, e poder estudar para fazer isso com conhecimento de causa, não é qualquer coisa. Currículo não é qualquer coisa que se ensina. Né? Não dá para cada professor fazer uma coisa. É fundamental ter um projeto formativo desse coletivo pensado junto, planejado, acompanhado, né, organizado a partir das nossas visões, né, de currículo, das nossas concepções, dos princípios que norteiam a nossa vida profissional. E a outra pergunta da Nadiane também é o que se pode ter de positivo na BNCC. Olha só, né, o documento de BNCC foi elaborado com total ausência de participação de nossos professores e professoras. Na segunda versão, teve lá uma consulta pública via link, em que, né, o MEC atestou que foram dadas mais de 6 mil contribuições, e aí eu diria, e nada daquilo foi incorporado. Né? As audiências públicas da BNCC foram tumultuadas, porque professores e professoras defendiam o direito e as associações científicas também criticavam essa ideia de padronização, de uniformização, a revelia, né, daquilo que já vem sido culturalmente constituído como currículo nas escolas brasileiras, né? Então, o processo é um processo que não dá para dizer que teve algo de bom, porque os professores foram silenciados, as professoras foram silenciadas, elas são ausentes. Não se incorpora ali nenhuma discussão sobre o que é a formação docente, pensada pela ANFOP, por exemplo, pelo Fórum DIR, que são entidades especializadas em formação de professores. Qual é a concepção de docência que está ali? Como aplicador de coisa. A concepção de docência que está ali é como um professor que, isso é dito, inclusive, pelos propositores. A nossa escola vai mal porque o professor não sabe o que ensinar. Então, nós vamos dar para ele o que ensinar e vai melhorar a escola. Isso está dito, nos jornais está dito isso. Então, há uma negação da autonomia docente. Há uma desvalorização do saber docente. Eu também não posso dizer que isso seja que haver algo bom nisso. E também, quando pego o texto em si, o texto tem aqueles problemas todos que eu fui mostrando na minha fala. Né? Ele codifica o conhecimento, ele faz listagem de coisas, eles consideram que é a prática. Os defensores dizem, mas ela não é currículo, o currículo é o que ela vai fazer. Sim, só que vem as avaliações em larga escala e dizem, bom, mas nós vamos avaliar isso, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas a prova vai cair tal coisa e nós vamos vincular dinheiro com aquilo que vocês vão... Deem uma olhada no PRO-BNCC, aquele programa criado em 2018 para levar dinheiro, né, via PDD para as escolas e redes implementarem a BNCC. E há uma política forte de indução a aplicar o que está ali, como se isso fosse possível. Insisto, né, que a dinâmica da escola é muito mais rica, muito mais conflitante, né? É muito mais poderosa do que fazer aí né, essa imagem, né, que se faz de que professores são meros aplicadores de lista de qualquer coisa. Eu respondendo bem sinteticamente, eu não consigo ver algo positivo em nada, né, em nada, nem nas políticas de accountability, como tem alguns municípios já, em que se os professores seguirem a BNCC, melhorar o desempenho, ele vai ter um bônus salarial no final do mês. Nós não queremos esmola feito bônus, nós queremos política salarial de verdade, independentemente dos resultados das provas. Nós queremos política salarial e condições de trabalho, é isso que a gente tem que defender, não é esmola na forma de bônus. Acho que respondi, Hélio. Muito bem, professora, muito obrigada. Surgiram novas manifestações aqui. A Milena, ótima palestra. A professora Clóris, nossa companheira aqui de luta diária. Beijão, Clóris. Parabéns, professora. Parabéns, professora Mônica. Obrigado, Hélio, querido, pela parceria. A Nadiane, de novo, maravilhosa, agradecendo que a senhora correspondeu, sim, àquilo que estava sendo pedido. A Iana,
Aí a Ana faz uma pergunta: como a BNCC e as competências podem influenciar positivamente a produção de um material didático? Acho que essa é uma grande pergunta, né? Mostrando aí os organismos que ajudaram a formular a BNCC. Então, a Nadiane está dizendo que quer me seguir nas redes sociais. A professora Luciana está lembrando aqui da frequência da RP, da pedagogia, viu, pessoal? Como pensar... Abraço, Luciana. A professora Patrícia, aqui, colega da gente, estamos aqui na mediação, mas ela trouxe uma pergunta interessante. Como pensar e trabalhar nas escolas uma proposta curricular que não siga diretamente a BNCC? Ela até tocou um pouco, mas eu acho que é bom, né, reforçar. A Camila, agradecendo também a sua fala, pelo nível de esclarecimento. A Mafisa Machado, ela destaca uma fala sua: não queremos esmola, feito bônus, queremos políticas públicas efetivas. Que fala. Verdade, Mafisa, desculpa. E essa foi uma... Aí tem aqui mais outras, mais espontâneas. A Diane dizendo que se arrepiou aqui. Parabéns pela palestra. A Rose Marques, parabéns pela palestra. Então, professora, a gente já sai bem feliz porque a senhora, pelos comentários aqui, a gente tem boas referências aqui dos ouvintes, né? Então, professora, 2 perguntas, né? Se eu não me engano, me destaquei. 2 perguntas, da Iana e da professora Patrícia, e o resto são destaques. Então, obrigada novamente aí pelas perguntas e pelos comentários também, viu, gente? Agradeço bastante aí o carinho, né, desses comentários que vocês estão fazendo, é para isso que a gente se encontra, mas as críticas também são bem-vindas, e as perguntas difíceis também, tá bom? Bom, Daiane, acho que essa questão de como a BNCC pode influenciar positivamente na produção de material didático, né? Esse positivamente, eu penso que eu respondi na pergunta anterior. Se nós temos um documento de natureza altamente prescritiva, e que já foi o documento que orientou a produção do PNLD, do Programa Nacional do Livro Didático, e nós estamos acompanhando agora, né? Tem várias análises já, né, de crítica a esse novo PNLD. Eu não entendo como é que pode ter algo positivo nisso. Sinceramente, eu não consigo ver um aspecto positivo. A BNCC retrocede aos anos 90, a BNCC padroniza e uniformiza os currículos, ela trata o conhecimento, ela empobrece o conhecimento quando codifica e vincula a avaliação em larga escala. Eu não consigo, talvez alguém, né, possa explicar o que vê de positivo, mas na minha análise não consigo ver o que haveria de positivo na BNCC, na produção de materiais. A questão da Patrícia, né, como pensar os trabalhos, né, que vai em outra direção, que não esse tão prescritivo e limitador como está na BNCC, eu acho ótima a pergunta, Patrícia, primeiro porque ela me remete diretamente às licenciaturas. A pergunta da Daiane também me remete às licenciaturas. Eu entendo que nas licenciaturas, na formação de professores, né, na formação docente, e nos programas PIBID e residência pedagógica, é a função da universidade preparar esses professores e professoras para que eles tenham autonomia intelectual na leitura desses materiais. De modo a que quando eles chegam um material como esse, eles já sabem quais textos, quais autores, né, como chegar num artigo que faz uma análise crítica, bem fundamentada, né, que não seja uma análise rasteira. Então, nós temos que, nas licenciaturas, formar esses professores e professoras para que eles desenvolvam autonomia de interpretação das políticas educacionais. Isso é papel nosso. O nosso papel na formação de professores não é ensinar a como fazer um PowerPoint, como preparar uma aula, isso também, mas não se esgota aí a formação de professores. A formação de professores passa necessariamente por oferecer a esses futuros docentes uma sólida formação sociológica, histórica, filosófica, que se entenda a partir delas os processos cognitivos, os processos mentais, os processos emocionais,
para que a gente consiga entender um estudante na sua inteireza, né, como ser humano, né, a partir de uma sociedade que lhe forma. Isso é formar professores. Se eu formo professores dessa forma, capazes, né, de compreender todo o processo, o que é educação na sua completude, né, de forma densa, bem fundamentada, eu não vou precisar de uma muleta como a BNCC. Esse professor e essa professora vão saber identificar o que é necessário para pensar o currículo da escola, porque a licenciatura lhes preparou para isso. Uma coisa é uma concepção restrita de docência. Ser professor é ensinar didática, é ensinar metodologia de alfabetização a partir dos receituários da moda. Isso é uma concepção de formação de docência. A outra passa pela densidade teórica nessa formação, para que ele conceda, né, consiga desenvolver com esse sujeito a autonomia intelectual que lhe permita ser chamado de professor e de professor. Né? E, nesse sentido, a BNCC é uma muleta, né? Porque, para não se formar professor com qualidade, para não se dar condições de trabalho com qualidade e salário digno, a gente oferece a muleta. Mas, se eu tiver professores e professoras bem formados, valorizados, socialmente, financeiramente, em condições boas de trabalho, eu não preciso de BNCC, a qualidade de ensino vem. Né? E isso é o que permitiria fazer o que você diz aqui, né? Definir processos, percursos, né? Currículo, né? A palavra currículo, ela vem disso, né? De percurso, né? Um ponto de chegada, um ponto de partida, um ponto de chegada, e a gente pensa o que fazer nesse caminho. Então, a gente planeja currículo ao pensar isso, né? Qual é o caminho que vai ser percorrido por uma criança, por um adolescente, por um jovem, né? E quem tem que pensar isso, planejar isso, definir isso, são os pares na escola, né? Esse é o caminho de se fazer currículo que, de fato, responda às necessidades, né? Mas isso pressupõe uma formação de professores e professoras capazes, né, de assegurar essa autonomia, né, essa competência teórica, né, vamos dizer, para não sair ali do jargão da BNCC. Acho que é isso, Élido. Espero ter respondido. Muito bem, professora. Acompanhando o chat aqui, eu vejo algumas falas suas de destaque. A audiência aqui aplaude, reforça, né, que foi uma ótima palestra, assim a gente está muito feliz mesmo por a gente ter conseguido. Élido, deixa eu te interromper, eu não respondi a Natiane, não sei se é Nadiane ou Natiane, que quer me seguir nas redes sociais. Bom, no Facebook é Mônica Ribeiro, e aí ali aparece a minha identificação, professora na Universidade Federal do Paraná, o meu perfil é aberto, mas eu vou convidar, eu tenho Twitter também, quase não frequento, mas está lá, @Mônica Ribeiros. No Instagram, a gente tem o Instagram do Observatório do Ensino Médio e o Facebook do Observatório. Então, eu vou convidar, mais do que seguir a mim pessoalmente, que também podem, né? Mas está lá, né? O Instagram, no Instagram é @Observatório do Ensino, e no Facebook é Observatório do Ensino Médio. Eu creio que é o único que tem, e a gente tem postagens diárias no Observatório, tá, gente? Sobre tudo, educação e pandemia, currículo, BNCC, avaliação em larga escala, dica de filme, pelo menos uma postagem por dia a gente tem no Instagram e no Facebook. Fica aí todo mundo convidado para curtir as nossas redes, e tem o site do Observatório também, é www.observatoriodoensinomedio.fpr.br. Se digitar também no Google, Observatório do Ensino Médio UFPR, é o único que tem. Acessa a nossa página, lá tem documentário, tem tese de doutorado, tem artigo, tem matérias sobre a BNCC e outras coisas. Fica o convite aí para seguir a gente e acompanhar o site também, tá bom? Pronto. Já temos aqui todas as formas de interação, né? E principalmente essa, né, de postagens que vão esclarecer a gente aqui com essa formação continuada que a gente precisa, né? A senhora reforçou muito bem, isso é muito importante. E a professora Regiane Brandin, ela destaca aqui, né? Perfeito, professora, essa fala sobre a profissionalização docente para além da BNCC, e realmente a gente está precisando de mais profissionalização e menos prescrição. Eu acho que a senhora foi bem pontual, e esse é um grande resumo. O Rodrigo de Souza Melo, também colega aqui, ótimas considerações, professora.
Parabéns. Aí a gente pode encerrar, né, Patrícia, pelo andar da hora, mas fica aquela grande satisfação aqui da gente ter uma tarde e noite de um bom diálogo. Eu passo para você e aí a professora depois faz as considerações finais para a gente encerrar essa nossa tarde e noite. Então, quero aproveitar mais uma vez, agradecer aqui essa tarde de deleite, de conhecimentos, né, sobre a BNCC. Para mim foi fantástico e é ótimo ver essa discussão, né, que a gente tem que ter mesmo aqui na academia sobre essa questão da BNCC, e não só sobre isso, sobre a questão curricular, primeiramente, né? Foi excelente, professora, muito obrigada por estar aqui com a gente, podendo contribuir, né? E Élido, muito obrigada mais uma vez, meu colega de trabalho, companheiro aqui de luta, por participar desse momento, por nos também indicar aqui a professora Mônica, né, que foi um prazer e uma contribuição enorme para a gente, para o nosso programa. E nem só, viu? Nós convidamos o curso de pedagogia, convidamos os outros cursos de licenciatura, então tem muito mais gente aqui. Tem a turma de currículo também, que foi convidada para assistir. Então, assim, tem muita gente participando e que essa palestra vai ficar, como você colocou, né, para a gente também socializar e compartilhar com outras pessoas. Então, Élido, muito obrigada mais uma vez. Eu quero lhe agradecer aqui a contribuição, a participação e o apoio que você dá para a gente, tem dado o tempo todo, professora Mônica também. E agora eu passo para a professora Mônica aqui fazer suas considerações. Obrigada, né? Também é só para agradecer mesmo, Élido, Patrícia, o pessoal que está no apoio aí, transmitindo, né, o nosso encontro aqui virtual. Como não poderia deixar, né, de deixar registradinho aqui, a gente vive um momento muito triste no Brasil, né? A gente vive um momento muito triste da pandemia, da Covid-19, ultrapassamos 300 mil vidas perdidas. Poderia ser muito menos, como atestam, né, os especialistas de saúde, infectologia. Nós temos muitas famílias sofrendo nesse momento, sem UTI, né, na iminência de faltarem materiais medicinais para incubação de pacientes. Nós temos filas, mortes de pessoas em filas, né, antes de chegar a uma UTI. Então, a gente precisa sempre deixar isso registrado no nosso tempo histórico, e que a gente continua na luta pelo direito à educação, pelo direito à vida, principalmente, e dizer para todo mundo, vamos nos cuidar e cuidar das nossas pessoas, dos nossos familiares, das nossas crianças, das pessoas que a gente ama, das pessoas que a gente respeita. Isso tudo vai passar. A única certeza que a gente tem é que, de um jeito ou de outro, apesar deles, vai passar. Então, fica o meu abraço, o meu carinho e a minha solidariedade às pessoas que estão sofrendo nesse momento tão triste aqui do nosso país, tá bom? Boa tarde, boa noite, meu abraço aí em todo mundo. Muito obrigada, professora, mais uma vez, e obrigada pelas suas palavras finais. Realmente é ímpar essa colocação, e a gente tem sempre que frisar isso muito bem, né, e colocar que vai passar, apesar dos pesares e apesar deles não contribuírem, nós vamos conseguir, se Deus quiser, vai passar. Também quero aproveitar para agradecer aqui ao nosso apoio técnico, que sem isso também a gente não conseguiria estar realizando, né? Que é a professora Rejane Brandim, que está aqui, que é a nossa coordenadora institucional do PIBID. Ela não pôde estar na sala porque está nos bastidores aqui nos auxiliando, justamente com o professor Johnson, que é professor do curso de Biologia, né, que também está aqui contribuindo, né, então, para que esse momento e essa tarde pudesse estar sendo realizada e finalizada agora, contamos com o apoio deles e de todos os professores, né, que estão aqui nos bastidores, professora Clóris, professora Luciana, Russelin, Carpegiani, Geórgia, eu acho que eu não esqueci ninguém,
né, do PIBID, do Residência Pedagógica, que tanto nos apoiam em todos os eventos, né? E contamos também com o apoio do nosso grupo docente, né, direto e indiretamente, como está aqui o professor Élido, né? Mais uma vez aproveitar e agradecer. E, Élido, você quer fazer algumas colocações? Passo também para você aqui. Não, acho que a gente já está contemplado. Acho que valeu o aprendizado. Obrigado mais uma vez, né, professora, pela disponibilidade. A gente sabe da dificuldade de arrumar um tempinho, mas a senhora foi sempre super gentil e arrumou essa data, e ficou muito bom, porque a gente conseguiu realmente até colocar os alunos que estavam nos cursos, né? No curso agora, porque agora que a gente voltou nosso semestre, então a gente conseguiu trazer o pessoal das disciplinas. Então isso aí é muito importante também. Que bom. Tá bom, gente. Fiquem bem, tá? Se cuidem muito, tá bom? Valeu, gente. Obrigada mais uma vez. Eles estão desde, eu acho que uns 3 dias fazendo aqui essa parte tecnológica, porque não tem sido fácil. Deu tudo certo. Pelo que eu consegui acompanhar, eu estou com o celular aqui do ladinho, ó, vendo. Sim. No YouTube, no celular, e deu tudo certo. Não teve uma outra interrupçãozinha, mas foi tudo muito bem, tá bom? Beijo grande, gente. Fiquem bem. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Então, encerramos aqui mais essa tarde. Tchau. Tchau, Paty. Até mais. Tchau, Élido. Obrigado.